Venho aqui gravar então esse vídeo a pedido da professora Cassiane Costa, grande parceira na área da defesa dos direitos das crianças e adolescentes, para falar rapidinho com vocês, dada aqui a exiguidade do tempo, né, sobre alguns sinais e sintomas que a gente pode identificar nas crianças, em especial na sala de aula, para tentar prevenir, né, as questões de abuso e exploração sexual. Para começar, é importante dizer que alguns sintomas, eles não são específicos das situações de abuso sexual. Eles podem ocorrer em crianças ou adolescentes que estão passando por quaisquer situações traumáticas ou quaisquer situações de violência. Entretanto, existem alguns sintomas, alguns sinais demonstrados pelas crianças que eles são mais indicadores de situações de violência, em especial de violência sexual. Quais seriam esses sintomas, esses sinais, então? As crianças, muitas vezes, elas apresentam alguns comportamentos que destoam dos seus comportamentos habituais. Por exemplo, uma criança que é muito alegre, espontânea, brincalhona, participativa, faz as tarefas da sala de aula sem grandes dificuldades, de uma hora para outra começa a mudar o seu comportamento, fica então mais retraída, não participa das aulas, ou se apresenta chorosa, ou agressiva, arredia. Então, essa mudança de uma certa forma brusca de comportamento, ela significa que alguma coisa está acontecendo. Outras crianças, por exemplo, que são mais quietas, mais tímidas, de uma hora para outra ficam agressivas, ficam agitadas, não conseguem sentar e fazer as tarefas, ou brigam muito com os outros colegas, ou se apresentam agressivas, não querendo participar como antes. Isso também é uma mudança brusca de comportamento, né? Ou seja, não são os seus comportamentos habituais, e eles podem indicar que alguma coisa está acontecendo. Podem estar acontecendo muitas coisas, como eu falava, podem ser sinais e sintomas de que a criança está passando por alguma situação de dificuldade, entre elas de luto, de perda, de estar vendo brigas e violência na família, violência na sua comunidade, a família passando por situações sérias de desemprego, de fome, muitas vezes também vendo violência, né, contra a mãe, violência com os pais, vivenciando alguma forma de violência na família, seja nela, no seu corpo, ou então como testemunha de violência, né? Testemunhar violência também é uma forma de sofrer violência. Além disso, há os sintomas mais específicos em relação ao abuso e exploração sexual, que eles têm a ver com essas mudanças bruscas de comportamento que a gente falava, mas alguns sintomas mais específicos que denotam a questão da sexualidade e a questão do corpo. Então, por exemplo, crianças que ficam muito arredias, que têm medo, não deixam tocar no seu corpo, muito comum na educação infantil, quando se precisa ajudar as crianças em alguma tarefa, e que as crianças que se mostravam tranquilas para ir ao banheiro ou para alguma situação, daqui a pouco começam a se mostrar com medo ou agressivas ou não querendo deixar a professora tocar ou alguma coisa assim. Esses sintomas eles podem indicar que essa criança está vivendo alguma situação desconfortável, se não traumática, no campo da sexualidade do seu corpo. Crianças que mostram um comportamento muito sexualizado, em especial em idade precoce, elas podem estar vivenciando situações em que a sua sexualidade está sendo despertada, não é? De uma forma que não é adequada. Elas podem estar presenciando, né, situações ou vendo relações sexuais ou vendo filmes, podem estar sendo exibidos para elas esses programas com o fim, né, de abuso sexual. Então, essas crianças passam a ter dificuldades em relação ao seu corpo, né? E com comportamentos que muitas vezes, nas brincadeiras com outras crianças, nos desenhos, nas falas, reproduzem situações alusivas a uma relação sexual, alusiva a práticas, não é? Que não estariam adequadas para criança nem para adolescente nessas idades. Então, esses são sintomas que eles dizem mais especificamente da possibilidade da criança estar vivenciando alguma dessas situações.
Cabe destacar que os desenhos com sexualidade explícita, né, com órgãos sexuais explícitos, muitas vezes se observa desenhos de práticas efetivas né, de uma relação sexual, enfim, né, de sexualidade, sexo oral, enfim, que aludem explicitamente, né, a uma questão sexual. Esses desenhos, eles são indicadores, mas não necessariamente, tá? Isso é muito importante a gente trazer para que não se crie também um pânico, né, em relação à questão da sexualidade, que isso pode atrapalhar a criança, né? Muitas vezes a criança está expressando algumas questões da sua sexualidade normal, que podem estar um pouco exacerbadas, podem estar um pouco atrapalhadas, e isso merece também a nossa atenção, mas elas não são necessariamente indicadores de que ela esteja sofrendo um abuso sexual, né? Isso é muito importante, porque é comum, né, nas situações de educação infantil, por exemplo, alguns desenhos, né, em que a criança mostra os órgãos sexuais do pai, da mãe, enfim, e isso não é necessariamente, né, indicativo de abuso sexual, mas são todos comportamentos, sinais e sintomas que a gente tem que estar atenta, né, porque eles podem estar indicando isso. Então, na verdade, vai ser um conjunto, né, de mudanças no comportamento dessa criança, né, e que eles podem indicar essas situações de abuso sexual. Então, isso é muito importante a gente saber, porque muitas vezes vai ser só na escola, só na sala de aula, que essa criança vai ter espaço de alguma forma para expressar, né, essa dor que ela está sentindo, essa confusão que ela sente, por isso a raiva, por isso o medo, por isso a agitação, a ansiedade, por estar vivenciando situações as quais ela não tem condição de compreender e que é uma violação, não é, do seu corpo, do seu direito de viver a sua infância e de viver a sua sexualidade de uma forma saudável, adequada e no tempo certo. Então, esses são os primeiros aspectos, os primeiros sinais que a gente tem que né, identificar. E aí, o que a gente faz com isso? Né? A gente, em geral, procura alguém para conversar, né? A orientação na escola, o setor de psicologia, enfim, né? Uma enfermeira, alguém no próprio posto de saúde. É importante a gente buscar alguma outra pessoa, né? Para nos ajudar a pensar sobre essa situação, a identificar o que pode estar acontecendo e, de preferência, uma pessoa que tenha alguma prática, né, algum conhecimento mais específico no campo, né, da sexualidade de crianças ou no campo da violação sexual de crianças e adolescentes, né? Então, não se deve tomar atitudes apressadas, não se deve inquirir, questionar a criança para que ela diga, conte, né? Ela pode ficar com medo em relação a isso, de não revelar o que está acontecendo, ela pode se sentir pressionada, né? Isso seria também uma forma de violência, né? Pressionar a criança, inclusive, a contar o que é, o que está acontecendo, quem está fazendo. Então, é importante a gente, tendo essas suspeitas, de poder conversar com alguém para se poder abordar, né, a criança, a família, né, de uma forma adequada.